Fala pessoal, tudo bem? Sérgio Pistarino. Hoje a gente está com um episódio diferente aqui do podcast da High Five. A gente está na área externa aqui na área de treino, na High Five Training. Por quê? Porque a gente vai falar sobre saúde mental e exercício físico no geral. Médico do esporte eu, João treinador e a psiquiatra Alexia. A gente vai conversar e desvendar aí alguns mitos e paradigmas e dar algumas sugestões, orientações importantes para você que está assistindo. Bom, eu sou o Jun, treinador de corrida da Nexus Run, assessoria esportiva, também sou atleta, maratonista, corredor de alta performance, amo isso aqui, amo treinar, amo a corrida, vivo o esporte hoje 100% e vai ser um grande prazer aqui estar trocando essa ideia aí com o pessoal. Oi gente, eu sou a doutora Alexia Ortiz, médica que atua na psiquiatria e emagrecimento. E eu costumo dizer que o corpo não dissocia da mente, ou seja, um depende do outro. Então aqui a gente vai conversar sobre a importância da atividade física para ter uma saúde mental boa. Uma primeira pergunta que todo mundo faz pra gente é como o exercício físico pode afetar a nossa saúde mental, como todo mundo aparece na rede social falando, nossa, eu tô endorfinado, eu tô com a serotonina alta, a endorfina alta. E vocês vão entender na prática, você que não faz exercício físico algum, o porquê que isso acontece e talvez porque aí o exercício é considerado um dos melhores remédios ou talvez o melhor remédio do mundo para as doenças de saúde mental e as doenças gerais. Eu queria primeiramente falar com o Jun, porque o Jun vem com uma base de treinamento físico há muito tempo. Então ele tem uma experiência prática muito grande. E depois a gente vem com a Alexia, vai falar um pouquinho dessa parte técnico-científica, o que ela vê no consultório, o que ela vê na prática dela, na experiência também dela de vida, porque também ela é praticante. E depois eu conto um pouquinho também aqui da nossa experiência da High Five. Jun, o que você observa mais dentro dessa sua evolução, tanto quanto atleta e depois agora como um treinador? O que você percebe que fez diferença nessa parte mental da sua vida? Eu digo que hoje a corrida, né, mais específico a corrida, claro, todos os esportes eu vejo assim, mas especificamente a corrida, eu vejo que a corrida ela é uma grande ferramenta realmente de autoconhecimento, uma ferramenta para a gente realmente cuidar da nossa saúde física e mental e emocional também, porque cada um acho que utiliza dessa ferramenta de uma forma diferente, né? Alguns é para realmente se desestressar, outros para perder peso, outros para fazer parte de uma comunidade. Então eu vejo que cada um realmente utiliza de uma forma diferente, assim. Mas falando mais de mim, eu era uma pessoa comum, vamos dizer assim, que hoje a galera me vê como um corredor de alta performance, tendo grandes resultados. Imagina assim, não, ele viveu sempre assim, né? E eu tô nesse processo de transformação já há 10 anos, né? Então, antes eu era a pessoa que ia pra balada, bebia, fumava, virava as noites aí também. Então, eu era essa pessoa comum com alimentação totalmente desregrada, né? Então, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. E eu digo que a corrida, né, o esporte, porque eu também vim do triatlon, na verdade. Eu fui nadador quando era pequeno, aí depois eu voltei, né, depois de muitos anos já adulto, eu voltei pro esporte no triatlon, aí depois, agora quase 2 anos aí que eu tô 100% na corrida. Engraçado que todo mundo começa faixa branca. Então, às vezes eu faço assessoria com o Jun lá na Nexus, né? As pessoas estão chegando lá e vendo o Jun rodando 150 km por semana, fazendo o segundo melhor tempo da Maratona do Rio de Janeiro. Só que ele começou fazendo 1 km lá atrás, né? Sim. Uma nataçãozinha de uma piscina lá atrás. Exatamente. Então, todo mundo, mesmo campeão olímpico, ele começa do primeiro passo. Exato. Mas eu queria que você aprofundasse mais na questão de como mudou sua cabeça, como mudou sua mente. O que você percebeu com essa mudança do treinamento quando você antes era um simples praticante e depois você começou a ir para a parte profissional, né? Tanto como treinador quanto atleta. Que mentalmente você acha que isso mudou? Isso também é gradativo, né?
É gradativo também. No entanto que um dos pontos que eu sempre trago assim para os alunos, né, e amigos também quando a gente conversa, para a gente nunca esquecer e sempre recordar da onde a gente partiu. Porque a gente começa a treinar, aí já começa a se comparar e começa a vir as exigências e que a gente olha só o resultado que a gente quer alcançar, só que esquece da onde a gente partiu, né? Então, da onde eu parti? Dessa pessoa comum, né, que não achava que era capaz de chegar. O resultado que eu tenho hoje, eu não imaginei lá atrás, não, eu não sou essa pessoa, pelo menos. Eu vejo que tem uns que já, parece que já nasce, já sabendo que vai conseguir alcançar aquilo, né? Eu não, eu jamais imaginei que eu ia primeiro correr uma maratona, né? Porque eu achava uma loucura, eu não conseguia correr nem os primeiros KMs ali, imagine correr 42 e numa velocidade surreal, né? E hoje fui segundo geral na Maratona do Rio, dentro de 8 mil atletas, mais ou menos, 8 a 12 mil atletas, que foi em 2024 na maratona, fui o segundo geral. Eu, assim, nunca passou assim, né? Lá atrás, não pensei assim, não, vou correr para ser o melhor, um dos melhores. E eu vejo que essa transformação foi realmente gradativo, né? Conforme foi passando o treino, eu não comecei treinando 150 km na semana, né? Comecei correndo 10 km na semana, vários treinos, depois 15, 20, e assim foi indo. E eu vejo que a minha mentalidade também foi sendo transformada, né? E eu vejo o quanto hoje é diferente em relação a não só o esporte, mas a como a gente vive realmente, como a gente encara alguns problemas, desafios na nossa vida por conta do esporte. E isso que eu vejo que transformam muito, né? Por isso que eu falo que a corrida em si, ela é uma ferramenta realmente, porque o que eu passo em treinamento, eu vejo que eu passo na minha vida fora também, né? Aquele 1 km a mais, né? Putz, e se eu fosse um pouquinho a mais lá no meu trabalho, no meu negócio, se eu realmente diminuir um pouquinho a velocidade, será que eu consigo ir um pouquinho mais longe? E é assim também nas coisas da nossa vida, né? Se a Essa gente tal da diminuir resistência, resiliência que o esporte traz, você consegue jogar isso de alguma Exato. forma para sua vida, na família, no trabalho, né? Com certeza, com certeza. Essa jornada é muito importante. E outra coisa importante que eu vejo é que nem eu tenho 2 filhos, né, pequeno. Quanto isso aí, a minha rotina, a minha disciplina hoje, o meu estilo de vida impacta na vida dos meus filhos. Então, tudo isso aí vai fazendo com que a gente realmente mude a nossa mentalidade, a nossa forma de ver a vida, forma de ver a corrida, o esporte. Então eu vejo que realmente o esporte, lógico, eu defendo a corrida porque a corrida tem um algo a mais. Senão não seria o esporte que mais está crescendo, né? Isso, Alexa, vai até aprofundar um pouquinho. E você quer perguntar uma coisa pro Jun? Inicialmente eu queria perguntar para você, depois a gente volta pro Jun. Tá. A Alexa, como psiquiatra aqui, trabalha já com isso já há um bom tempo. Falar um pouco do que o paciente realmente com queixas de saúde mental, ansiedade, depressão, estresse, ele vem interrogando ou questionando ou com sintomas, o que ele apresenta lá no consultório e o que você vê lá na prática, o que esse paciente às vezes deixou de fazer, se ele faz exercício, se ele não faz. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. A maioria, eu trabalho a maior parte com mulheres. Então, a maioria delas vem priorizando muita coisa. Então, eu priorizo o meu trabalho, eu priorizo a casa, eu priorizo isso, priorizo aquilo. E esquece de que também precisa priorizar a ela mesma. Ela precisa fazer uma atividade física, porque geralmente, parou, fica corrida, não consegui. Parei de fazer terapia, não tô tomando remédio certinho, engordei muito, tô me sentindo feia, não gosto do que eu vejo no espelho. Então a autoestima também tá muito abalada na maioria delas. E elas têm esse receio justamente que o João tava falando, né, de dar o primeiro passo.
Poxa, você não vai começar como uma maratonista ou fazendo umas 500 horas de atividade física, e não é a realidade da maioria delas que trabalha, que tem filhos, que tem várias outras coisas. Então elas precisam começar com, sei lá, 1 hora por semana. Daqui a um tempo, 2 horas por semana, até elas criarem essa casca. E se a gente for falar de virtudes, né, virtudes humanas, virtudes que a gente trabalha na atividade física, principalmente, é a virtude da fortaleza. Ou seja, eu vou ficando forte, eu vou criando essa casca, então as coisas que acontecem ao meu redor não impactam tanto em mim, que é justamente a mente vai dominando o nosso corpo. Ainda mais a gente que é mulher. Então, por exemplo, no dia que a gente está com cólica, no dia que a gente está mais sensível a alguma coisa, aí é o dia para você ir. Aí é o dia para você fazer realmente, dar os 100% no seu treino. Por quê? Porque isso vai te fazer com as outras coisas que acontecerem não impactar tanto no dia a dia. Você vai criando essa casca mesmo ao seu redor. Então, nada consegue te mexer se a sua mente estiver bem estabilizada. Então, o que eu vejo em consultório são pessoas que ainda não chegaram nesse caminho. Então, eu falo, eu pego na tua mão, eu te levo até esse lugar. Não tem problema. Mas você tem que criar esse domínio próprio. Porque aí você é imbatível, ninguém te vence. Nossa, fantástico isso que você falou. Esse exemplo da fortaleza foi bem legal. Eu já tinha escutado, por exemplo, o tal de blindar a mente, né? Você treinar a sua mente pro desconforto. E aquilo depois, a cada vez que esse desconforto aparece, ele vai ser mais confortável. Então você tá mais adaptado ao desconforto. Isso é a tal da casca, né? É a tal da fortaleza que você tá se formando, né? Você vai criando uma casca que não é qualquer um que te chacoalha, não é qualquer um que te balança. Então você vai ficando aquela força mesmo. Você tem que ter o corpo estando forte, a mente fica forte também. E aí, voltando pro lado do treinador, tem aquele também, todo mundo fala, né? O treino começa justamente quando você tá começando a ficar cansado. Porque até no momento que você tá na zona de conforto, aquilo não tá tendo muita adaptação fisiológica. E na mente, você acha que também é um pouco isso? Também. O desconforto, o estresse gera essa... Gera, principalmente quando a gente fala de neurotransmissores. Então eu preciso acostumar o meu corpo, mas não num nível que, não, qualquer coisa tá tudo bem. Que aí a gente entra no burnout. Não é qualquer coisa, mas eu tenho que saber o meu limite. A partir daqui, eu tenho que falar, ou eu vou porque eu consigo, ou aqui realmente não dá porque eu cheguei no meu limite. Que aí a gente fala de lesões também. Se eu for muito além do que eu posso naquele momento, e aí a gente entra na virtude da prudência. Eu tenho que ser prudente, eu tenho que me esforçar dentro do limite que eu consigo. Além dali vai vir lesão. Então tem que também criar... As virtudes são todas ali, a fortaleza, a prudência, a humildade de entender que às vezes aquele não é o momento de você fazer 150 km por semana. Vai ser uma corridinha, vai ser uma caminhada, vai ser uma adaptação. E assim como tudo na vida, principalmente na saúde mental. Nossa, do jeito que você explicou, na minha cabeça veio como se fosse um videogame montando as habilidades e os skills, assim. Né? Então você falou agora da prudência, depois falou da fortaleza. Aí já me veio algo também pensando em coragem, né? Então, de alguma forma, essa pessoa, a mentalidade dela tem que sair um pouquinho do medo. E ela falava, eu vou me colocar numa situaçãozinha de desconforto, que seria esse medo, para depois ela se adaptar a isso, o desafio, né? E o que... Vamos pensar assim no público. Eu acho que a maioria do público tá passando por algum momento hoje, vendo o vídeo, ou de ansiedade, ou de tristeza, depressão, enfim, ou de estresse, né? Achando que a cabeça tá cansada, pesada, né? Não quer pensar mais em problema. Quais são as principais queixas que você vê hoje no consultório, assim? Os pacientes que vêm, o que eles se queixam? Cansaço. Cansaço. Disparado. Tô cansada, tô exausta. E aí não faz exame para saber como estão as vitaminas. Sei lá, desde a pandemia, doutor. Então, há 5 anos você não faz nenhum exame para saber como que você tá. Então, assim, exaustão. Às vezes as pacientes estão exaustas. Só que aquilo... Elas também têm um medo muito grande de procurar uma médica psiquiatra, porque tem aquele tabu de eu vou chegar no médico, vai me passar tarja preta, eu vou sair com 5, 6 remédios. E, na verdade, hoje, e eu trabalho muito, gosto muito da psiquiatria humanizada. Então, eu quero conhecer a história dela, eu quero saber da rotina dela, se ela tem filhos, se ela não tem, como que é, faz terapia, não faz alguma atividade física, acorda que horas, dorme que horas, como que é o sono, porque eu preciso entender quem é aquele ser humano. Muitas vezes, a conversa
vai ser muito mais eficaz do que um remédio, 5, 6 remédios que a pessoa sai. E não é essa a ideia, é justamente, poxa, aqui você está precisando de um ajuste, mas provavelmente lá na frente não vai estar mais precisando, desde que você alinhe outras coisas. Então, atividade física, a parte de terapia, se acredita em algo, exercer essa parte da vida espiritual também é muito importante. Então, essas lacunas vão criando força, porque eu não posso subir uma casa se a base não tá boa. Eu posso até dar uma ajeitadinha ali no piso com a medicação, mas sozinha a medicação não vai subir. Então, eu preciso fortalecer a base para subir justamente essa fortaleza. E isso já foge até do conceito de psiquiatria, que talvez há 20, 30 anos, que o paciente chegava lá cansado, ou ansioso, ou deprimido, e então é um remédio antidepressivo. Então é um remédio ansiolítico. Então, o seu jeito de trabalhar, que é um jeito moderno, atual, é esse jeito integrativo, que é a High Five também, né? Por isso que a gente está aqui junto hoje, todos os 3 são profissionais da High Five. Essa visão humanizada e integrativa. Exato. Então, muitas vezes, se for um psiquiatra mais dessa linha de medicação, talvez realmente você sairia com remédio. Sim. Mas, conversando com alguém que tem uma visão mais integrativa, talvez era o exercício físico, talvez era o sono. É isso, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma dose... vitamina. Se eu tiver uma vitamina B12, exemplo, abaixo de 200, eu vou ter sintomas depressivos. Eu vou ter. E às vezes eu tratando aqui, eu falo assim, nossa, doutora, a depressão sumiu. Porque realmente não era uma depressão. Parecia uma depressão, tinha cara de depressão, mas na verdade não. Não era. Então a gente tem que olhar esse lado primeiro. Não posso entrar, ou na parte de emagrecimento, a mesma coisa. Se eu não trato uma ansiedade, como que eu vou tratar de emagrecer a pessoa? E assim que a pessoa para a medicação, vai voltar tudo, não é essa a ideia. Então a ideia é melhorar como um todo. É levar o paciente para que ele chegue nesse lugar sozinho. Agora vai ser o momento de eu segurar a tua mão, mas daqui a pouco tu vai voar. Essa é a ideia. Voe sozinho. Não fique totalmente aqui comigo ali a um momento. Depois vai voar sozinho. É realmente mudar o estilo de vida, né? E até que nesse tempo todo, quando você passou em Nutri, passou em médico, alguém já tinha feito check-ups nesse sentido, pensando em saúde mental? Por exemplo, B12 baixa, e já tinham te falado que essas vitaminas poderiam estar afetando sua performance, seu mental. Me conta essa experiência sua na prática ali. E também, às vezes, os alunos agora da Nexus podem estar também com essas queixas. Eu acho que não deve chegar só, eu tô com dor no joelho, tô cansado, ou hoje eu tô estressado, não vou conseguir fazer planilha. Como é que foi na sua vida e depois agora com os alunos? Que nem eu, como já tô há alguns anos, lá no começo, lá do triatlon, eu já tive essa fase de do nada cair, e eu já não tenho a mesma disposição. Eu cuidando já um pouco mais da alimentação, tendo uma rotina de atividade física já mais regular, e aí começou a cair, me vim sensações de depressão, de desânimo, de cansaço, e eu falei, não, tem alguma coisa estranha. E aí que eu conheci o tal do fazer o check-up, que existem vitaminas que estavam ali desreguladas, e aí eu fiz, né, esse exame, e aí de lá para cá, que graças a Deus conheci lá no começo já, né, onde eu iniciei já meio que, como todos, né, que eu falei, eu sou igual grande parte da galera, né, eu já comecei também muito intenso no esporte, e aí com isso já caiu tudo também, cansaço e tudo mais, fiz os exames, repus o que tinha que repor, e aí já, assim, dentro de poucos dias, na verdade, tomando as vitaminas, já repondo, eu já comecei a voltar com aquela mesma disposição, energia, e depois de lá pra cá, 1, 2 vezes, até 3 vezes no ano eu faço o check-up para me manter nessa alta performance, né? E aí eu vejo que nem você falou da base, né? Eu sempre falo muito isso da base, né? Que a gente precisa o quê? Cuidar do físico, do emocional, né? Mental e espiritual, né? Que é essa proposta que a gente traz dentro da Nexus, inclusive, né? Então acho que não é à toa também que a gente tá junto. Eu ia até te perguntar isso. A maioria das assessorias de corrida, inclusive também treinadores, eles vão focar muito no treino, muito no que você tem que executar como exercício. E depois cobram alguma performance, o aluno quer melhorar, mas não vão a fundo nesses outros pilares.
o que você realmente acha de importante, qual é essa importância dessa saúde física, dessa saúde mental estar alinhada com a saúde física para você e para os alunos? Eu digo que o treinamento, ele é uma pequena parte do nosso dia. Então você vai, por exemplo, eu que treino bastante, eu vou treinar ali de 1h30 a 2 horas do meu dia. Mas e o resto do dia, o que eu faço? Como que eu me alimento? Como que é meu descanso? Como que é a qualidade do meu sono? Como que tá realmente as vitaminas? Como que tá o meu corpo interno? E a saúde mental, eu vejo que ela tá muito ligada também ao nosso físico, né? Ela tá totalmente ligada. Então, se o nosso físico não tá, dificilmente sua mente vai estar. Esse negócio de, não, a mente que leva tudo, não. Se o seu corpo estiver desalinhado, não adianta. Você pode até ter uma resistência mental a suportar até um certo ponto, né? Então, eu digo que a disciplina, ela é necessária, mas você viver só na disciplina é uma vida triste. É uma vida triste. Você consegue levar na disciplina? Consegue levar, mas não tem nada como estar motivado. Mas para você estar motivado, você tem que estar bem, saúde física, mental. Né? Não tem como. E eu vejo que a primeira coisa quando o aluno vem, né, é perguntar ou falar, se queixar de cansaço, eu falo assim, a gente fez uma progressão totalmente dentro do que estava proposto ali. Semana passada tava bem, que aconteceu essa semana que daí do nada também, aí vai ver a pessoa, final de semana, sexta, sábado, domingo, dormiu tarde, bebeu, comeu tudo errado, dormiu errado, e aí na outra semana quer estar com a mesma disposição e energia, vai. E aí ela vai e faz um treino naquela intensidade, só que a intensidade tava ali, aquela distância tava ali, mas imaginando também que ele tava bem. Que tava bem. A partir do momento que ele estressou, dormindo mal, Exato. comendo mal, bebeu... Tem que reajustar. Tem que reajustar. Ou até tá com um problema com a esposa, tá com problema no casamento. Exatamente. Isso mexe também. Às vezes você tá pensando em outra situação. Exato. A gente vê isso com os atletas profissionais, né? Sim. Eles às vezes perdem jogos ou não estão bem na partida porque a gente vê que os bastidores, a vida dele emocional tá conturbada. Então, o cara perdeu o pênalti no futebol e ele tá separando da esposa. Exato. O tenista que perdeu um jogo fácil na primeira rodada e, desculpa, o pai faleceu há 2 semanas. Então tem esse emocional ligado com... E os alunos da Nexus, o que o doutor falou aqui agora, já teve inclusive dentro da nossa aula isso aí, do Mentaliza Run e do Respira Run, que eu sempre trago isso. Não tem como você treinar mal se você não estiver bem no seu relacionamento dentro de casa, se você não estiver bem no relacionamento com você, se você não estiver cuidando da sua rotina, né, do seu estilo de vida ali. Não tem como você treinar mal, estando bem. E se você treinar bem, não tem como você não progredir, E não refletir evoluir. Exatamente. Porque Exatamente. é uma mistura que a gente não sabe nem o que vem primeiro. Então, você também treinando bem, você vai liberar esses hormônios, né, ansiolíticos, antidepressivos, você vai aliviar seu estresse, então o seu dia tende a ser melhor. Sim, com certeza. Né? Isso de forma aguda e forma crônica. Então, aí depois, seu dia sendo melhor, também você vai ter disposição para treinar no próximo dia. Então, fica um ciclo positivo, né? Um ciclo saudável. É um antidepressivo natural, atividade física no geral, né? É como se eu tivesse ali uma medicação que eu tenho que... Ah, tô cansada, doutora? Tá, você tá com o corpo cansado? Não, minha mente tá cansada. Então você chega, você faz sua atividade física, a mente vai estar leve no final. O corpo vai estar cansado, ok, mas a mente vai ficar leve. Então essa é a ideia. Eu vejo muita gente em consultório falando assim, eu não tenho tempo. Não, você não tem a prioridade. A gente tem que tratar a atividade física, corrida, musculação, não como um hobby, mas como uma obrigação. Porque você precisa fazer esse checklist de autocuidado com você, primeiro. Então, poxa, eu não vou só se eu tiver tempo, porque o se eu tiver tempo, a gente nunca vai ter tempo. Ninguém tem tempo. Não vou criar tempo. Então, eu particularmente, a minha rotina do dia se adapta ao meu treino. Então, meu treino vai ser tal horário, o resto do dia eu vou adaptar para chegar nesse lugar. E não o contrário. Então, a gente tem que colocar a atividade física como prioridade na nossa vida para construir essa fortaleza que a gente estava falando. Sem dúvida, sem dúvida. O exercício físico, a terapia, o sono, são esses alicerces, né? Então, se a gente não colocar isso como prioridade, as queixas vão aparecer, as rachaduras nessa fortaleza vão aparecer.
E é isso que a gente desenvolve aqui na High Five, é isso que vocês pregam no trabalho de vocês. O Jun com assessoria de corrida, com experiência prática, a Alexia com experiência prática também. A gente vai falar em outros capítulos sobre o seu histórico de vida, né? Sim. Que é um baita de um exemplo. É o tal do recomende e execute. A Alexia faz isso. 43 quilos, né, Sérgio? 43 quilos reduzidos. E até por isso que você foi pra questão psicológica também. Você fala, o meu mental mudou com isso tudo. Total. E eu preciso levar outras mulheres para esse lugar. Porque eu sei o que é estar lá e eu sei hoje o que é estar aqui. Então eu te levo nesse processo, nessa jornada. Se você, hoje pro espectador nosso, ele tá passando por uma situação emocional instável, o que você daria de orientação, de recomendação inicial para essa pessoa que não sabe o que fazer? Primeira coisa, procurar uma ajuda mental mesmo, sabe? Não, tirar desse tabu de que necessariamente eu tô depressivo, tô ansioso. Não, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se você tem esses critérios, se você preenche esses critérios, escute um profissional da saúde. Não espere ficar muito ruim, que é isso que eu vejo. Eu achei que era uma fase, achei que eu ia dar conta. Não espere ficar muito mal para procurar ajuda. Seja humilde e entenda, olha, eu não estou dando conta disso daqui, então vou procurar alguém que talvez consiga me ajudar. Né? E procura ajuda médica. A gente está aqui com essa ideia de humanização, de não passar 500 remédios para a pessoa, justamente por isso. A saúde mental vai muito além do remédio. Só o remédio não adianta, mas se eu precisar, o remédio ajuda muito. Sim. Muito. É a virada de chave para a pessoa conseguir ter vontade de fazer atividade física, ter vontade de começar uma terapia, ter vontade de sair da cama. Então, o remédio, ele é essa bengala. Pode ser, de início, para você depois ir construindo essa base sólida e crescer a fortaleza. E, Jun, para os alunos que já estão praticando regularmente, já estão usando essa pílula mágica que é o exercício físico, a corrida, por exemplo, libera endorfina muito mais que até outros esportes, né? Então tem essa quantidade hormonal positiva muito boa, mas que mesmo assim, às vezes, esses alunos estão passando por alguma situação instável. O que você acaba orientando lá na prática esse pessoal? Ou se aconteceu alguma vez isso com você, o que você acabou fazendo? Você tem uma rotina já regular ali e acaba tendo esses momentos de baixa, é realmente procurar um profissional, né, um médico, para realmente fazer o check-up. Eu sempre falo isso aí para os alunos. Pô, você tá dormindo legal? Tô. Tá tendo uma alimentação boa? Tô. Tá fazendo atividade? Tô. Então, já fez check-up? Dificilmente a pessoa vai falar que fez. Então, fala, procura um médico, faz um check-up, veja como tá tudo, e aí sim volta a ter essa energia de novo, né? Porque às vezes precisa fazer alguma reposição de alguma vitamina que a gente falou. E tem profissionais que têm essa visão também, né? Não simplesmente, uma frescura, não, só pare de treinar, né? Porque eu vejo muita gente assim, não, eu tô cansado, tá? Vamos só diminuir um pouquinho aqui, mas se alimente bem, durma bem, cuide um pouquinho mais do seu sono, porque fala assim, descanso não é não treinar, às vezes precisa de um sono de qualidade, né? Porque é muito fácil você falar assim, não, para de treinar agora e descansa aí. Não, vamos continuar treinando, só que cuide desses outros pilares também, né? Então a gente tem que sempre tentar entender e ter essa visão realmente 360 que a gente tanto fala, para conseguir orientar, né, e direcionar da melhor forma. Mas eu vejo que estando com profissionais que têm essa visão já facilita, porque daí ele consegue direcionar sempre de forma mais assertiva, assim, né? Eu acho que quem tá na planilha, até fiz a pergunta, posso melhorar essa pergunta. Quem tá na planilha geralmente já tá com orientação quanto ao exercício físico muito bem, quem tá na assessoria. Eu acho que é mais para quem tá fazendo a corrida sem uma assessoria ou sem um acompanhamento. Então ela tá usando esse benefício do remedinho da corrida, só que ela não tá usando da forma correta. Então ela pode estar treinando todo dia com uma quilometragem maluca, ou treinando, descansando muito e treinando, arrebenta no longão, mas durante a semana não se preparou. Então
lembrar que correr é diferente do que você correr certo. Ou correr com a planilha certa, com uma carga de treinamento correta. Porque também as pessoas vão olhar ali, vão ouvir e falar assim, então ele já falou que o exercício é a melhor coisa, eu vou começar agora a treinar pra caramba. Exato. Só que essa dosagem pode também ser o veneno ou pode ser a cura. Né? Então, quem tá na planilha, eu acho que já tá bem nessa parte, assim, quem tá na assessoria. Acho que é mais, eu fiz a pergunta errada, é mais pra quem tá correndo sozinho. Exato. Quem tá correndo, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, eu vou pagar pra correr na rua? Né? Porque é só colocar o tênis e sair correndo. Não, tem todo um estudo, toda uma estruturação de treino por trás daquilo. Tem e outra, forma individualizada. Porque fala assim, a gente tem um raciocínio, tem um método para seguir, sim. Só que tem que entender a rotina, o que cada um está buscando, o histórico de cada um. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, não é. O método é para dar um direcionamento, mas a gente precisa entender como que é a rotina, como que é o histórico, qual que é a disponibilidade de treino. Por exemplo, eu vejo muita gente hoje quer fazer a maratona porque é o que está em alta. Só que você realmente está preparado em relação a tempo para isso? Que momento que você está da sua vida? Já estou num momento super estressante, porque às vezes, sei lá, filho pequeno, negócio começando tudo, e quer começar e já ir para uma maratona. Só que daí, aquilo lá, em vez de ser algo prazeroso, virou um peso. E aí entra na cabeça o quê? A corrida é difícil. Mas a corrida não é só maratona, não é só meia maratona. A corrida é... Se você correr 1 quilômetro, tem prova de 3 quilômetros aí para fazer. E outra, se você caminhar no meio, tem problema também, né? Então, tirar um pouco desse tabu de que corrida é a partir de 5 km, 10 km, 15, e agora tá cada vez subindo mais, né? Agora corredor é considerado só quem faz maratona, quem faz meia maratona, né? Corredor de 5 km parece que já não é mais corredor. E pelo contrário, eu fiz uma prova de 7 km. Quem fala que 5 km é prova curta não é prova, não vale, é porque não fez esforço direito também, né? Então tirar um pouco desses tabus e realmente buscar uma assessoria, porque a assessoria vai estruturar uma planilha certa, individualizada para você, vai te dar todos esses direcionamentos que a gente falou aqui, né? Pelo menos nós na Nexus a gente direciona também para outros profissionais, no entanto que a gente está aqui dentro da High Five porque tem todos os profissionais que a gente precisa e que a gente acredita que é necessário para ter um bom treinamento, para daí sim ter resultado, né? Então a Nexus ela é para ser a corrida é para ser uma das ferramentas, mas aí tem que ter outras ferramentas muitas vezes para realmente aquilo lá fazer chegar no resultado que às vezes a pessoa está buscando, né? E ter paciência, né? Paciência. E estar dentro de uma comunidade faz toda a diferença, né? Estar no meio, ambiência, né? Estar conectado com a pessoa que está buscando a mesma coisa ou está indo na mesma direção, isso aí facilita muito, né? Uma coisa que eu gosto de lembrar também é que exercício é tratamento. Na hora que vira punição, deixa de ser saudável. Exato. Em resumo, exercício físico é um santo remédio, mas se a gente estiver em desequilíbrio, ele pode se tornar um veneno. E saúde mental é treinável, né? A tal da fortaleza. Aprendível. Então vocês que estão aí escutando, quero deixar a palavra final para Alex e depois a palavra final para Jun. E aguardem os próximos capítulos, os novos episódios, a gente vai entrar mais a fundo sobre a tal cura silenciosa que o exercício físico faz na vida das pessoas. Vocês vão esperar esse próximo episódio, a gente vai gravar de novo algumas outras questões. Então já aproveita aqui, ativa o sininho, deixa nos comentários tudo que vocês estão com dúvidas, a gente vai responder todos os comentários. E até o próximo episódio. Pra gente encerrar, Alexia, palavras finais. Bom, quero dizer para você que se sente cansada, culpada, ou num ciclo que você não está conseguindo sair, que o exercício físico vai ajudar sim, a medicação vai ajudar sim. Mas eu quero te acolher como um todo.
Então sinta-se à vontade para entrar no meu Instagram, @doutora.alexia.ortiz. Me manda uma mensagem lá, a gente vai conversar, vou segurar na tua mão se for necessário. E lembra, a mudança começa de dentro para fora. E a gente vai trabalhar essa fortaleza dentro de você. Muito bom. João? Bom, eu quero falar com duas pessoas aqui. Você que treina, já está fazendo a corrida, mas não está vendo a evolução. Tá vendo que vive cansado, procura a gente, que a gente consegue te dar todo esse direcionamento e a gente vai realmente investigar por que a sua evolução não está estagnada, não está progredindo mais. E você que não corre e acha que corrida não é para você, também nos procure, porque você vai ver que a corrida ela pode ser muito mais simples do que você imagina. E aqui a gente tem todo o cuidado para quê? Para que seja o processo mais leve possível para que você consiga evoluir. Então a gente preza muito por esse bem-estar, né? Em primeiro lugar, a gente tem que estar com saúde e tem que estar gostando do que está fazendo. Então a gente se preocupa primeiro com isso, porque a evolução vai vir com certeza. E se você quiser tirar mais dúvidas, trocar uma ideia, vai no @Jun Yamaguchi, é JUNYAMAGUCHII. É difícil, eu tenho que soletrar, vai deixar escrito lá. Na tela. E também @NexusOne para entrar direto no Instagram da assessoria. Fechado. Até o próximo, pessoal.